Olá. É, Antes de mais nada, um aviso rápido e com muita energia para quem sempre acompanha as nossas discussões com o caderno do lado. O nosso programa O Café e Vademecum já está disponível no Spotify, no Apple Podcasts e também no Amazon Music. Isso aí. Então não há desculpa para perder nenhum dos nossos encontros. Nenhuma desculpa. E, focando na nossa análise aprofundada de hoje, nós temos uma missão muito clara e bem estratégica também. Com certeza. O objetivo é destrinchar os princípios fundamentais do direito ambiental. Mas veja bem, não de uma forma teórica ou distante. A gente vai focar estritamente nos conceitos e na jurisprudência que dominam os concursos jurídicos. Porque quem está se preparando para a prova sabe muito bem que essa é uma matéria implacável. E o que torna essa discussão tão complexa é justamente o fato de que o direito ambiental rompe com aquela visão. Aquela visão romântica, né? Exato. Aquela visão romântica e simplista de que estamos falando apenas sobre abraçar árvores. É algo muito mais espinhoso, sabe? Trata-se de uma ciência transdisciplinar que bate de frente com a biologia, com a macroeconomia, com o urbanismo e com engenharia pesada. É um choque de mundos, na verdade. Totalmente. E o grande desafio, o que as bancas de concurso adoram explorar naquelas entrelinhas das questões, é a busca por aquele equilíbrio que frequentemente parece inatingível. Uhum. Tipo, como conciliar o imperativo do crescimento econômico de um país, a proteção rigorosa da natureza e a equidade social. É um quebra-cabeça de interesses conflitantes. E é por isso que vamos analisar essa engrenagem peça por peça hoje. Para quem nos ouve, a gente tem uma promessa para este encontro. Nos últimos minutos da nossa discussão, nós vamos entregar um verdadeiro guia de sobrevivência. Um material de ouro para a reta final. Exatamente. Mas não vamos apenas reler o que já foi dito. A gente vai fazer um jogo rápido de mitos e verdades sobre como as bancas tentam derrubar os candidatos com esses temas. Perfeito. Então, o foco agora é entender a lógica por trás da lei. Eu estava olhando as nossas anotações e a própria base legal, especificamente a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, é aquela famosa lei de 1981. A Lei 6.938. Isso. E o que me chamou a atenção no artigo 3º é que a definição de meio ambiente vai muito além daquela imagem de um bosque intocado. O texto fala de um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica. Uhum. Ou seja, é a pura interação entre os elementos bióticos, que têm vida, e os abióticos, que não têm vida. Essa palavra que acabou de ser mencionada é a chave de tudo. Interação. E mestra para não cair na primeira grande armadilha das provas objetivas. As bancas examinadoras frequentemente criam assertivas afirmando que os fatores bióticos, tipo a fauna e a flora, e os fatores abióticos, como a água, o solo e o ar, devem ser tutelados e analisados isoladamente pelo direito ambiental. O que é um absurdo. É uma falácia jurídica gigantesca. O meio ambiente é, por definição, um sistema integrado e interdependente. Para visualizar isso de forma bem prática, imaginemos um rio. A água e o leito do rio são elementos abióticos. Se uma indústria despeja metais pesados ali, não é apenas a água que foi danificada de forma isolada. De jeito nenhum. Os peixes, que são elementos bióticos, vão morrer. A comunidade ribeirinha, que depende daquela pesca para sobreviver e tem toda uma cultura em torno do rio, perde o seu sustento. A proteção jurídica abraça toda essa teia de relações, não os elementos parados em caixinhas. Uma excelente forma de ilustrar. E se a gente elevar essa visão para o topo do nosso ordenamento jurídico, chegamos ao coração do direito ambiental na Constituição Federal. O famoso artigo 225. É ele mesmo. O texto constitucional crava que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo. Repare que ele não diz que é um bem de propriedade do Estado, e muito menos de propriedade privada. Trata-se de um direito difuso que transcende a ideia clássica de posse, pertence a toda a coletividade de forma indivisível. Isso me faz pensar em uma analogia. Pensar do artigo 225 é como imaginar que a nossa sociedade recebeu de herança uma casa histórica belíssima. Nós temos o direito de morar nela, de aproveitar o quintal, de usufruir de todas as instalações. Sim. Mas nós não temos o direito de demolir as paredes de sustentação ou deixar o telhado desabar simplesmente porque queremos construir um puxadinho mais rentável hoje.
Existe uma obrigação legal de repassar essa mesma casa, no mínimo nas mesmas condições, para gerações que ainda vão nascer. Essa figura da casa herdada traduz de forma exata o princípio da solidariedade intergeracional, ou equidade intergeracional, como algumas bancas preferem chamar. O artigo 225 impõe ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. É muito forte isso, de proteger para quem nem nasceu. É um dos raríssimos momentos em que a Constituição cria um dever jurídico vinculante em relação a sujeitos de direito que sequer existem fisicamente ainda. Não se pode justificar o esgotamento de um recurso natural hoje sobre o pretexto do desenvolvimento econômico, se isso significar sacrificar a base material de sobrevivência de quem vai habitar o país amanhã. É a essência do desenvolvimento sustentável. Agora vamos entrar em um terreno minado. Vamos lá. Talvez a maior confusão conceitual em concursos públicos quando se fala em direito ambiental. O duelo entre prevenção e precaução. Lendo rápido parece jargão para a mesma coisa, mas os efeitos práticos são mundos distintos. Como a gente separa o joio do trigo aqui? A linha divisória entre os dois princípios se resume a uma única variável, o estado do conhecimento científico. O que a ciência já sabe. Exatamente. Vamos iniciar pelo princípio da prevenção. O pilar da prevenção é a certeza. Ele é acionado quando já existe certeza científica e técnica sobre os impactos negativos de uma atividade. Ou seja, a gente sabe que vai dar problema. A ciência já mapeou o risco, sabe-se exatamente o tipo de dano que vai ocorrer se a atividade for executada sem controle. Como o dano é previsível, o direito exige que medidas antecipatórias sejam tomadas para mitigar ou evitar esse impacto. Deixa eu trazer um exemplo da nossa pilha de estudos para ver se encaixa perfeitamente. Pensemos em uma atividade clássica de mineração. Todo engenheiro e todo geólogo sabe que abrir uma cava de mina vai gerar impactos. Vai ter supressão de vegetação, vai ter uso de explosivos causando vibração no solo, vai levantar uma quantidade absurda de poeira. É um impacto garantido. O risco é totalmente conhecido e catalogado. Então imaginemos que essa mineradora vai operar perto de uma cidade histórica. O órgão ambiental não tem dúvidas de que a poeira vai danificar as fachadas das igrejas centenárias. É uma certeza. Então, pela prevenção, o órgão já condiciona a licença a obrigação de usar caminhões-pipa o dia todo para assentar a poeira, ou instalar cortinas de contenção. A regra do jogo é clara desde o início. O raciocínio é perfeito. E o grande instrumento de política nacional que materializa esse princípio da prevenção é o estudo de impacto ambiental e o seu relatório, o famoso EIA-RIMA. Cai em toda a prova. Em todas. É exigido antes da instalação de atividades potencialmente causadoras de significativa degradação, justamente porque os impactos são presumíveis, estudáveis e mensuráveis. Agora, o cenário muda drasticamente quando entramos no território do princípio da precaução. Aqui, saímos do campo da certeza e mergulhamos na incerteza científica. Ou seja, a ciência levanta as mãos e diz algo como nós ainda não sabemos o que isso pode causar a longo prazo. Exatamente. A precaução é evocada quando não há consenso na comunidade científica sobre os reais impactos de uma nova tecnologia, produto ou atividade no meio ambiente ou na saúde pública. Pode ser inofensivo. Pode causar um desastre genético em 30 anos. Também pode. Diante dessa falta de respostas definitivas, o direito adota a postura do indúbio pro natura. Na dúvida, a favor da natureza. Isso. Na dúvida técnica, a balança pende para a proteção da natureza. A incerteza nunca pode ser usada como desculpa para deixar de adotar medidas de proteção. Na verdade, ela é o gatilho para restringir a atividade. Eu li nos nossos materiais um debate fascinante que ilustra isso perfeitamente. A questão dos organismos geneticamente modificados, os alimentos transgênicos. Existe uma briga colossal na academia sobre isso, certo? Gigantesca. De um lado, cientistas dizem que é a salvação para a fome mundial e que é totalmente seguro. De outro, pesquisadores alertam para riscos severos à biodiversidade, cruzamentos acidentais com espécies nativas e impactos imprevistos no solo. Como o direito lida com essa corda bamba? O direito lida aplicando limites severos. Como a ciência está dividida, o Estado não pode simplesmente proibir o progresso tecnológico de forma cega, mas também não pode liberar a comercialização como se fosse algo trivial. Teria que ter cautela. Muita. A precaução exige quarentenas rigorosíssimas, protocolos de contenção, áreas de plantio isoladas e um monitoramento constante.
E vale destacar algo vital sobre esses dois princípios. A importância deles se revela quando olhamos para a realidade fática dos danos ambientais, que muitas vezes são irreversíveis. Isso me faz lembrar de tragédias recentes e devastadoras, como os rompimentos das barragens de rejeitos em Mariana, em 2015, e em Brumadinho, em 2019. Cidades inteiras engolidas, centenas de vidas perdidas e as bacias dos rios Doce e Paroteba destruídas. Esses casos evidenciam de forma dolorosa porque a prevenção e a precaução deveriam ser a prioridade absoluta. Quando uma barragem daquela magnitude se rompe, a reparação integral do dano, o retorno ao status quo anterior, é uma ilusão jurídica e ecológica. É impossível? Não se ressuscita um rio morto da noite para o dia, nem se devolvem as vidas. Nesses cenários, fica evidente que o sistema preventivo falhou catastroficamente, restando ao direito tentar remediar o caos através da responsabilização. E a complexidade de calcular e cobrar essas indenizações bilionárias mostra os limites práticos da reparação após o desastre. E isso nos serve de gancho perfeito para a próxima engrenagem do nosso encontro, a lógica financeira da responsabilização. Quando o pior acontece e o dano se materializa, quem assume essa conta astronômica? Aí entramos em outro princípio clássico. A resposta instintiva e jurídica é o princípio do poluidor-pagador. A ideia de que quem polui, paga. Mas espera aí, deixe-me atuar como advogado do diabo por um instante. Se uma grande indústria tem uma licença ambiental expedida pelo próprio Estado para funcionar, ela está agindo, em tese, dentro da lei. Se ocorrer um vazamento, por que ela é tratada como a única responsável que deve pagar a conta toda? O Estado não assumiu o risco junto ao dar o carimbo verde? Essa é uma provocação excelente e toca no âmago da responsabilidade civil ambiental no Brasil. O princípio do poluidor-pagador existe primariamente para corrigir uma distorção perversa e histórica do mercado capitalista, o que a gente chama de privatização dos lucros e socialização dos prejuízos. Ah, essa frase é emblemática. É a realidade. Antes dessas leis mais rígidas, uma fábrica lucrava milhões produzindo seus bens, mas despejava seus resíduos tóxicos no rio. O custo de limpar o rio ou o custo do sistema público de saúde para tratar a população doente ficava para a sociedade pagar via impostos. O princípio obriga a empresa a internalizar as externalidades negativas. Ou seja, o custo ambiental vira custo de produção. Exatamente. O custo de evitar a poluição ou de repará-la deve compor o custo de produção daquela empresa. Entendi. Então, mesmo que ela tenha licença, o lucro é dela, logo, o risco inerente à atividade também tem que ser inteiramente dela. Esse é o ponto. E isso nos leva à resposta jurídica para sua pergunta. A responsabilidade civil por danos ambientais no Brasil é baseada na teoria do risco integral. Risco integral. Essa é a palavra-chave. É uma responsabilidade objetiva pura. Isso significa que é irrelevante se a empresa tinha licença, se ela foi cuidadosa ou se agiu sem culpa. Se a atividade dela gerou o dano e há o nexo causal, ela tem o dever de reparar integralmente. Não há espaço para alegar excludentes como o fato de terceiro ou força maior para fugir da obrigação civil de recuperar o meio ambiente. Essa separação é fundamental para quem nos ouve anotar. E eu quero adicionar outro detalhe importante que consta no artigo 225, parágrafo 3º. O texto é claro ao dizer que as sanções são independentes, ou seja, a empresa que poluiu vai sofrer a multa administrativa do IBAMA, os diretores podem responder a um processo criminal e, além de tudo isso, a empresa ainda tem obrigação civil de reparar o dano. Uma esfera não anula a outra, jamais. Mas, avançando um pouco, nós temos um princípio que soa quase como o irmão gêmeo do poluidor-pagador, mas que opera em outra sintonia, o princípio do usuário-pagador. Como a gente diferencia isso na hora de ler uma questão de prova para não cair na pegadinha? A linha de corte aqui é a licitude e a existência de dano. Licitude. Isso. No poluidor-pagador,
A empresa cometeu um ilícito ou causou um dano ambiental efetivo. O pagamento tem natureza de sanção, de reparação. Já no princípio do usuário-pagador, não existe dano ambiental sendo punido, nem ilicitude. A atividade é 100% lícita. Então, por que ele paga? O usuário paga simplesmente porque está utilizando um recurso natural que possui valor econômico e que é escasso na natureza. Para visualizar, imaginemos uma gigantesca indústria de bebidas. Ela capta milhões de litros de água de uma bacia hidrográfica para fabricar seus produtos. Ela tem outorga, faz tudo dentro da regra, não está poluindo a água, está apenas usando. Ainda assim, ela vai pagar uma tarifa por esse uso. Não é uma punição. É uma forma de o direito dizer, olha, a água é finita e valiosa, então você vai pagar para usar, justamente para incentivar a eficiência e evitar o desperdício. Essa é a síntese perfeita. É um instrumento econômico de gestão ambiental, garantindo que recursos escassos não sejam tratados como infinitos ou gratuitos. Brilhante! Agora, vamos mudar a marcha e mergulhar em jurisprudência pesada, que é o terror das segundas fases. Nós sabemos que o cenário político é dinâmico e que, frequentemente, governantes tentam enfraquecer leis ambientais protetivas, sob a justificativa de destravar a economia. Acontece o tempo todo. É aquela famosa manobra de tentar revogar o status de uma área de preservação no meio da madrugada. Como o Supremo Tribunal Federal barra esse tipo de investida. O STF utiliza uma ferramenta teórica poderosíssima chamada princípio da vedação ao retrocesso ecológico. A premissa é bem lógica. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental. Uma vez que o Estado, representando a sociedade, avança na proteção desse direito... Tipo criando uma nova reserva? Exato, criando um parque nacional ou limitando severamente a emissão de certos gases. Uma vez que ele avança, ele não pode, tempos depois, retroceder nessa proteção de forma injustificada, deixando a coletividade em uma situação de vulnerabilidade maior do que a anterior. E aqui entra um jargão jurídico fortíssimo que às vezes assusta quem está lendo a doutrina pela primeira vez. O tal do efeito cliquete. Eu confesso que a primeira vez que li isso, fiquei me perguntando o que era. Parece nome de perfume. O termo vem do francês mesmo e a analogia é muito visual. Cliquet é aquele mecanismo de catraca, ou um mosquetão usado por alpinistas profissionais. Quando o alpinista está escalando a montanha e prende o mosquetão na rocha, ele garante que, se escorregar, ele não caia além daquele ponto. O equipamento só permite movimento para cima, para frente. Só avança. Aplicado ao direito ambiental, o efeito cliquete significa que a legislação só pode caminhar no sentido de ampliar a proteção, travando qualquer tentativa de despencar a ladeira e reduzir o patamar de segurança ecológica já conquistada. Isso é sensacional para memorizar. Impossível esquecer do alpinista agora. E conectando essa teoria com a prática dos tribunais, nós temos um marco divisor de águas que precisa estar no radar de todos. A tese firmada pelo STF no informativo 896. A Corte não deixou margem para interpretações criativas ali. Nenhuma margem. Decidiu que é absolutamente inconstitucional a redução ou supressão de espaços territoriais, especialmente protegidos, por meio de medida provisória. O peso dessa decisão para o controle de constitucionalidade é imenso. As medidas provisórias são instrumentos de caráter emergencial, editadas pelo chefe do Poder Executivo com força de lei imediata, sem o debate prévio do Parlamento. O STF percebeu que usar uma medida provisória para diminuir uma reserva ambiental é incompatível com a complexidade e a importância da proteção ecológica. É um atalho perigoso. Muito! Se um governo quer argumentar que uma área protegida precisa ser reduzida, ele não pode fazer isso por uma canetada autoritária. Terá que submeter um projeto de lei ordinário ao Congresso Nacional, enfrentar comissões, apresentar laudos técnicos, ouvir a sociedade e engolir o tempo do processo democrático. É o efeito cliquete em ação, dificultando o reprocesso. É a tradução jurídica de que o atalho não é permitido quando o patrimônio natural do país está em jogo. Bom, nós prometemos no começo que entregaríamos um guia de sobrevivência para a reta final de preparação da nossa audiência. Chegou a hora. Em vez de simplesmente ler um resumo monótono, vamos mudar a dinâmica. Vamos fazer um jogo rápido de mitos e verdades. Eu vou jogar a casca de banana, aquela afirmativa traiçoeira que as bancas colocam nas provas, e nós destrinchamos por que ela está errada e o que o pessoal deve marcar. Que tal? Excelente formato. Vamos colocar esses conceitos à prova. Casca de banana número 1. Muito comum em questões sobre a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Vamos lá. O conceito legal de meio ambiente,
abrange exclusivamente as interações de ordem biológica, devendo o poder público tutelar a fauna e a flora de forma isolada dos fatores físicos. Mito absoluto. Como discutimos, a lei exige a visão do todo. O erro dessa afirmativa está na palavra isolada e em limitar as interações biológicas. O meio ambiente é a interação entre fatores bióticos e abióticos, englobando ordens física, química e biológica. Foco na interdependência sempre. Casca de banana número 2. Um clássico da confusão conceitual. Diante da certeza científica de que a instalação de um polo industrial causará degradação ambiental, o órgão licenciador deverá aplicar o princípio da precaução, exigindo o estudo de impacto ambiental. Falso. O erro gritante está em cruzar as estações. Se a certeza científica e os impactos são conhecidos, o princípio aplicável é o da prevenção e não da precaução. O estudo de impacto ambiental, o EIA, é, de fato, a ferramenta da prevenção. A precaução só entra em cena quando existe incerteza e dúvida no meio científico. Casca de banana número 3, envolvendo jurisprudência pesada. Em virtude de calamidade pública, é constitucional a edição de medida provisória pelo Presidente da República visando reduzir a extensão de um parque nacional para assentar desabrigados. Falso novamente. Essa é exatamente a tese barrada pelo informativo 896 do STF. Não importa a urgência alegada, é inconstitucional reduzir ou suprimir espaços territoriais especialmente protegidos por meio de medida provisória. Qualquer alteração nesse sentido demanda a lei em sentido estrito, respeitando a vedação ao retrocesso ecológico. Perfeito. E a última casca de banana, sobre responsabilização. A empresa condenada por dano ambiental deverá reparar civilmente o meio ambiente degradado, ficando, contudo, isenta de sanções administrativas caso comprove que agiu sem culpa. Um mito duplo. Primeiro, a responsabilidade civil ambiental é baseada no risco integral, ou seja, é objetiva. A empresa responde independentemente de ter agido com ou sem culpa. Segundo, o artigo 225, parágrafo 3º, consagra a tríplice responsabilização. O fato de ter que reparar o dano civilmente não isenta de forma alguma o infrator de sofrer penalidades administrativas e criminais. Elas são cumulativas e independentes. Excelente. Esse é o mapa da mina para garantir os pontos essenciais em qualquer prova. Para encerrarmos a nossa análise aprofundada de hoje, deixamos aqui um pensamento provocativo. Algo que transcende as cartilhas de cursinho e nos faz questionar o próprio alcance do direito. Nós discutimos exaustivamente que o artigo 225 garante um meio ambiente equilibrado para as gerações futuras, estabelecendo a solidariedade intergeracional. Sim, o nosso dever com o amanhã. Mas, pensando na prática dura e fria dos tribunais, como o nosso sistema processual consegue de fato dar voz a pessoas que sequer nasceram? Quem tem a legitimidade moral e jurídica incontestável para subir em uma tribuna hoje, em 2026, e processar o Estado ou uma megacorporação em nome de uma geração que só pisará na Terra no ano de 2150? Como calcular o prejuízo de alguém que não existe? É um abismo filosófico e um desafio processual gigantesco que a nossa geração ainda precisa resolver. Fica essa reflexão para quem acompanha o nosso programa, continuar explorando o tema em casa. A complexidade do direito ambiental exige exatamente isso, sair da zona de conforto. Foi formidável debater essas nuances hoje. A preparação de altíssimo nível não se contenta em apenas decorar a lei. Ela exige compreender a engrenagem por trás da norma. Continuem questionando e aprofundando o conhecimento. Bons estudos a todos.